Se você não prestar atenção no que eu vou te ensinar na aula de hoje, você pode ter o seu pedido de BPC negado pelo INSS. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o Clube dos Direitos da PCD. Eu sou Jéssica de Deus, advogada especialista nos direitos da pessoa com deficiência, mas voltada para as questões de BPC. Hoje eu estou acompanhada do Ziel, nosso intérprete de Libras, e para quem não pode me ver, eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusa preta e tenho o cabelo cacheado e um pouco iluminado. Então, bora para a aula de hoje, pessoal. Eu preparei aqui para vocês um slide para compartilhar o nosso conteúdo de hoje. E para a gente iniciar, eu quero relembrar o que é o BPC, né? O que significa o BPC? A maioria das pessoas sabem, quando já buscam esse assunto na internet, mas muitas desconhecem. O BPC, ele é um benefício de prestação continuada, né? O significado da palavra BPC é benefício de prestação continuada, que é nada mais do que um benefício assistencial, que se caracteriza ali pela garantia de um salário mínimo mensal, né, para a pessoa com deficiência ou para o idoso que não tem condições de garantir o próprio sustento. Ou então a família não tem condições de garantir esse sustento. Então, essas pessoas, né, a pessoa com deficiência ou o idoso, eles podem ter direito de receber esse valor de um salário mínimo, desde que, né, comprove ali que não tem condições de se sustentar, tá? Então, fica essa primeira dica para a gente saber o que é o BPC. Então, agora a grande questão que muitas pessoas têm dúvidas na hora de pedir o BPC, do que ela vai apresentar, né? Porque não basta falar que é pessoa com deficiência, você tem que apresentar alguns documentos ali para comprovar o seu direito, né? Então, o que você, pessoa com deficiência ou você idoso, tem que apresentar na hora de fazer o seu requerimento de BPC? Então, eu trouxe aqui uma listinha com alguns documentos essenciais, gente, porque pode ser que tenham outros, vai depender do caso concreto. Mas isso aqui que eu trouxe hoje são aqueles principais que não podem faltar. Então, o primeiro aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é a folha de inscrição no CadÚnico, né? Que é o cadastro único, que ali, o CadÚnico, ele contém ali as informações do grupo familiar. Quem mora com você na sua família? Pessoa com deficiência, mora você e quem mais? Né? Ou então o idoso, mora você e quem mais? Então, vai ter informação do membro, né? Dos membros da família, e também vai ter informação ali da renda do grupo familiar, a renda total daquela família, né? Então, naquela família, quantas pessoas trabalham, cada pessoa recebe quanto, essas informações têm que estar no CadÚnico, e sem o CadÚnico, você não vai ter, né, não vai conseguir ali uma concessão de BPC. Então, fica atento, não pode faltar esse documento. Outros documentos que não podem faltar: o seu RG e CPF, né? Tanto da pessoa com deficiência ou idoso, quanto dos demais familiares. Então, tem que apresentar a identidade e o CPF de todo mundo que mora na família, no grupo ali familiar, que mora na casa, tá? Outro documento importante, que é básico, é o seu comprovante de endereço. Você tem que mostrar onde que você está morando. Então, tem que apresentar um comprovante de endereço atualizado, viu, pessoal? Não pode ser conta atrasada, não. E tem que ser conta de órgãos oficiais. Então, por exemplo, conta da CEMIG, conta da Copasa, né? Porque esses são, de fato, os comprovantes de endereços aceitáveis, tá bom? Vamos lá. Outro documento que não pode faltar de jeito nenhum e que está totalmente relacionado aos requisitos para ver se a pessoa tem direito ali de receber o BPC. Eu estou falando da carteira de trabalho, pessoal. Então, tanto você, pessoa com deficiência, ou você idoso, né? Ou então, todo mundo que mora ali na sua família vai ter que apresentar a carteira de trabalho. Por quê?
Porque o BPC, eu falei que o BPC é para a pessoa com deficiência ou para o idoso que não consegue garantir o próprio sustento. Então, como que você vai mostrar que você não tem condições de garantir o seu sustento? A primeira coisa é mostrar que você, às vezes, não tem renda, né? Você é pessoa com deficiência, não tem renda, não trabalha, tá em uma situação difícil, os seus familiares também, às vezes, não trabalham, ou então, se trabalha, às vezes nem é com carteira assinada, né? Trabalha de forma informal, recebe pouco. Então, você tem que comprovar ali, através da CTPS, né, que você está ali numa situação de vulnerabilidade social. E também, para complementar, né, para comprovação da vulnerabilidade social, a gente tem que juntar os comprovantes de renda de todo mundo ali do grupo familiar. Então, por exemplo, se você você é pessoa com deficiência, o seu pai ou a sua mãe trabalha, então vai ter que pegar o contra-cheque deles, por exemplo, né? Ah, mas trabalha de forma informal, sem CTPS assinada. Então, vamos pegar ali um extrato bancário para ver o que entra de dinheiro, né? A gente tem que tentar mostrar ali que a renda da sua família é X valor e que é uma renda baixa. Então, é importante juntar esse comprovante de renda de todo mundo da família, tá? Outra coisa importante, se você recebe Bolsa Família, você vai ter o cartãozinho, então você tem que mandar, né, tem que juntar uma cópia ali do seu cartão do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, né, para mostrar que você está recebendo um auxílio do governo, tá ok, gente? Então, vamos lá. Eu separei aqui mais algumas dicas. Muita pessoa com deficiência recebe doação. Pessoa com deficiência ou até mesmo idoso. Recebe doação de alimento, doação de fralda, às vezes até de valores em dinheiro. Às vezes para pagar uma conta, às vezes, né, para ajudar a comprar uma alimentação. Então, se você recebe algum tipo de doação, isso é muito bom para mostrar a vulnerabilidade social, né? Para mostrar que você não consegue garantir o seu sustento. Então, a gente tem que juntar declarações dessas doações. Então, por exemplo, a pessoa que te doa alimento, ela pode fazer uma declaração de próprio punho, falando, né, com o nome dela, se identificando, falando que ela doa X valor, doa alimentos todo mês para você, né, de acordo com a condição dela. Então, essas declarações contribuem muito para evitar que o INSS negue o seu pedido de BPC, tá bom? Comprovante de gastos essenciais. Pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês que isso aqui é uma das coisas mais importantes, principalmente quando a pessoa com deficiência está pedindo o BPC. Porque, às vezes, a pessoa com deficiência, ela tem tanto gasto com saúde, né? Que às vezes o pouquinho de renda que aquela família tem, mal dá para pagar ali um pouquinho dos gastos com saúde. Então, você tem que juntar todos os gastos com saúde que você tiver. Compra fralda, guarda a nota fiscal e junta no seu requerimento. Tem alimentação especial, por exemplo, aquelas dietas, né? Alguma dieta específica, você deve juntar essas notinhas, guarda, né, de vários meses para você colocar ali no seu requerimento. Faz terapia, né? Faz tratamento médico, acompanhamento médico, tem que ter comprovante disso tudo. Sabe por quê, pessoal? Porque os valores gastos com a saúde, eles são considerados gastos essenciais e eles podem ser descontados, abatidos ali para fazer o cálculo da renda per capita. Então, a gente consegue enquadrar, né, a sua renda, a renda do grupo familiar, no critério, né, legal ali para ter direito ao BPC, quando a gente consegue abater esses gastos com saúde. Então, isso favorece muito o pedido de BPC. Então, fica essa dica valiosa para você. Então, além dos comprovantes de gastos com saúde, eu também gosto de juntar, né, sempre os gastos gerais da casa. Por exemplo, alimentação normal, né? Compra de supermercado, açougue, sacolão, gasto com gás, aluguel, todos esses gastos, eles também são importantes para a gente comprovar, né? A situação de vulnerabilidade da família.
E outra dica, a gente tem que juntar cópia da negativa do fornecimento de tratamentos, medicamentos ou insumos pelo SUS. Então, por exemplo, você pessoa com deficiência ou você idoso, você tem que comprar remédios e esses remédios não são fornecidos pelo SUS. Às vezes você já pediu e não tem. Às vezes é um medicamento que não é fornecido, às vezes é fralda que não fornece. Você tem que comprovar que você pediu para o SUS, mas não foi fornecido. Então, a dica é você ir, né, até alguma unidade básica de saúde aí da sua região onde você mora e fazer uma solicitação. Pode levar uma carta solicitando, né, e pedindo o pessoal lá do SUS, da unidade básica de saúde, para dar um recebido, para mostrar que você foi atrás, que você tentou pedir para o SUS, mas que você não recebe porque não tem. Né? Então você tem que pagar para ter aquele remédio, para comprar aquela fralda, aquele alimento especial. Então, isso é importante para mostrar, né, que você está numa situação de vulnerabilidade social maior ainda. Fica essa dica, ela é muito importante. Então, vamos lá. E eu trouxe aqui, em especial, uma dica para o seu relatório médico. Isso aqui está mais voltado para a pessoa com deficiência, tá? Porque o idoso não precisa comprovar, né, deficiência nem nada, ele vai ali pedir o BPC baseado na condição de pessoa idosa. Tem que ter 65 anos ou mais. Agora, a pessoa com deficiência, ela tem que demonstrar a condição de pessoa com deficiência. E normalmente a gente faz isso como? Através de relatórios médicos, exames, receitas médicas, mas eu chamo atenção principalmente aqui para o relatório médico, pessoal, porque ele é muito importante para isso. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente que seu relatório médico, ele tem que ter ali expresso o diagnóstico, tá? O diagnóstico ali da sua deficiência ou da doença que causou uma deficiência. Então, tem que ter esse diagnóstico, tem que ter o CID, né, o código da doença, ele tem que ter direitinho, você tem que pedir seu médico para colocar. É importante você informar a data de início do diagnóstico, né, e da deficiência, e principalmente, quais que são os impedimentos que aquela deficiência ou que aquela doença, né, ocasionou na sua vida, né? Então, assim, você tem um determinado diagnóstico, uma determinada deficiência, quais que são os impedimentos que essa sua deficiência te traz para o seu dia a dia, né? Quais barreiras que você enfrenta? Você encontra dificuldade, por exemplo, você, pessoa com deficiência, você encontra dificuldade para encontrar, assim, inserir no mercado de trabalho, por exemplo? Ou então você tem dificuldade até para os cuidados básicos, né? Por exemplo, pôr uma roupa sozinho, se vestir sozinho, né? Se alimentar, fazer sua comida. Tudo que é impedimento, tudo que é limitação, que você tem limitação decorrente da deficiência, você tem que pedir o médico para colocar no relatório. Isso é muito importante para demonstrar a sua condição de pessoa com deficiência, que vai muito além de um diagnóstico. Por isso que eu estou ressaltando isso. Não basta colocar que você tem um CID, você tem que colocar os seus impedimentos, tá? Então, eu ainda coloquei aqui para vocês, para informar alguns exemplos, né, do dia a dia que você tem, né, que você precisa de ajuda, algum tipo de adaptação para determinada atividade do seu dia a dia. Os exemplos pessoais são ótimos para colocar no relatório, tá bom? Então, não se esqueça disso. E por último, última dica aqui do relatório médico, eu oriento sempre colocar os medicamentos que a pessoa toma. Então, todos os medicamentos que você utiliza no seu dia a dia, né, ali para controle de algum sintoma, de algum sintoma mesmo, você coloca a dosagem, a quantidade, tem que ter tudo isso, tá? Então, não pode faltar essas coisas no seu relatório médico, tá bom? Mais uma dica, pessoal. O que acontece? Às vezes você dá entrada no requerimento de BPC e às vezes o INSS entende que você não juntou tudo que deveria ter juntado. E ele abre a famosa exigência, né? Então, o que é essa exigência? É justamente isso. O INSS pede para você completar, né, documentos ou informações para ele analisar ali o seu requerimento de BPC. Então,
o INSS abriu uma exigência, você tem que ficar atento, porque tem prazo para cumprir essa exigência e você não pode perder esse prazo, porque senão o seu benefício pode ser indeferido por não cumprimento de exigência, tá? Então, abrir uma exigência, o caminho mais correto para você é buscar a orientação de algum advogado da sua confiança para você né, saber ali como agir, quais documentos, né, que você tem que juntar, quais informações que você tem que apresentar para garantir ali que o seu requerimento seja analisado e, né, venha um resultado positivo ali de concessão do BPC, tá? Então, isso aqui não pode ser levado na brincadeira, você tem que juntar todos os documentos solicitados pelo INSS e quando não tiver o documento, você tem que justificar, tá? Por isso que é importante você ter uma orientação de um especialista ali nos direitos, né, de BPC, para que você não cometa nenhum erro nesse momento, tá bom? E, por último, uma dica valiosa. Quando for aberta uma exigência, você às vezes fala, nossa, tem que juntar tanto documento, 30 dias é pouco tempo. Então, o que você pode fazer? Você pode pedir o INSS para prorrogar esse prazo, tá bom? Por mais 30 dias normalmente. Mas esse pedido de prorrogação tem que ser justificado, pessoal. Não basta simplesmente, vou pedir aqui a prorrogação. Não consegui, então não tive tempo, vou pedir. Não, você tem que justificar, tá bom? Então, seja porque algum documento vai demorar mais de 30 dias para você ter acesso, por exemplo, teve que solicitar algum documento em algum órgão. Então, você tem que justificar em caso de pedido de prorrogação, tá bom, pessoal? Essas dicas são valiosas. Você não pode deixar de prestar atenção nisso, porque, como eu disse no início, se você não prestar atenção, o seu BPC ele pode ser negado por, às vezes, faltar um documentozinho que era coisa simples de você resolver, mas pelo fato de você não ter juntado, o seu BPC pode ser negado. Então, nós estamos chegando no final desse nosso vídeo. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe aqui hoje. E se você gostou, o que você pode fazer para ajudar? Você pode curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Se você não faz parte ainda do nosso canal, se você não é um clubista, por favor, se inscreva, porque o YouTube vai entender que o nosso conteúdo ele tem relevância. Então, mais pessoas vão ter acesso ao nosso conteúdo, tá bom, pessoal? E é isso, eu espero você até o nosso próximo vídeo sobre BPC.